Fala galerinha, então hoje vamos dar prosseguimento ao nosso Dissecando a Diretriz, dessa vez falando sobre mudança de estilo de vida, finalizando a mudança de estilo de vida, falando dessa vez sobre a cessação do tabagismo. É bom lembrar que o tabagismo ela é uma doença crônica, claro, requer múltiplas intervenções para que você consiga fazer o paciente abandonar. Não é uma doença que você vai resolver em uma única consulta. Precisa de um acompanhamento contínuo, precisa de um acompanhamento continuado, prolongado, e acaba que muita gente se pergunta, afinal de contas, qual é a relação que tem o tabagismo com a diabetes. Um dado interessante é esse aqui, ó. 10% da diabetes mellitus tipo 2 é atribuída ao tabagismo. Então, por que, afinal de contas, o cigarro é tão impactante na diabetes mellitus? Primeiro que ele induz ao aumento da produção de cortisol e como vocês sabem, o cortisol ele é diabetogênico, ele estimula a hiperglicemia, ele estimula uma maior liberação de açúcar na corrente sanguínea. Então ele tende a fazer hiperglicemia naturalmente. Ele acaba também impactando numa menor liberação de insulina pelas células beta no pâncreas, porque o receptor nicotínico induz a essa inibição na célula beta, e ainda existem algumas evidências aí que está sendo estudada mais a fundo, de que provavelmente a nicotina lese a célula beta. Então, quando você soma tudo isso, você percebe que existe uma certa impacto negativo, óbvio, na saúde do paciente, dentre vários outros impactos negativos do cigarro no paciente, principalmente quando o paciente tem diabetes. E aí, quando a gente fala tanto em abordar, porque são múltiplas abordagens e tal, como é que eu começo? Primeiro você vai chegar para o paciente e vai indagar ele sobre o tabagismo, você vai indagar ele sobre se ele tem esse desejo de parar de fumar, e aí ele, quando você pergunta se ele tem desejo de parar de fumar, você vai entender que ele vai estar presente em uma dessas 5 fases, né, da abordagem ao tabagismo. A primeira delas é a pré-contemplação. Pré-contemplação nada mais é do que aquele paciente que em nenhum momento pensou, em nenhum momento critica o fato de estar fumando. Ele não está nem aí, para ele fumar é bom e acabou. Esse é o paciente que está na pré-contemplação. O paciente que entra na contemplação é aquele que sabe, rapaz, eu sei que fumar faz mal para meu pulmão, para meu organismo, só que ele não sabe como abandonar. Então ele está meio que preso no vício dele, não sabe o que fazer, mas sabe que é um problema fumar. Já é a contemplação. A preparação é o paciente que ele já está tão doido para parar de fumar que ele já está, inclusive, querendo começar. Então ele precisa de uma estratégia para começar isso aí. Muitas vezes ele já adota em casa sozinho por conta própria, mas precisa, claro, do auxílio do médico, do psicólogo, da terapia, juntos para poder ajudar e fortalecer ele nessa tomada de decisão. É o paciente que está na preparação. O paciente na ação é o paciente que já começou. Ele começou tomando algumas atitudes para tentar parar, ele já está tomando realmente atitudes, né? Não quer dizer que ele está tendo sucesso, mas ele está tomando atitudes, então ele está na fase de ação. E a fase de manutenção é aquele paciente que já conseguiu parar de fumar. Só que ele parou de fumar tem pouco tempo, então você vê que não só ele, como você também ao longo das consultas, cria estratégias para tentar fazer ele sair e fugir das recaídas. Então, em uma dessas 5 etapas, o paciente vai estar, tá certo? O objetivo é que a gente leve ele para a 5ª etapa e muito longe das recaídas. E o que eu preciso saber desse paciente para entender o estágio que ele está e saber como abordar? Primeiro, tempo de início, há quantos anos, há quantos meses, há quanto tempo ele fuma, né? O número de cigarros por dia, porque isso vai me dizer, principalmente as duas juntas, as duas informações juntas, vão me dar a gravidade do tabagismo para aquele paciente, né? Essas duas são as principais. Os outros vão ser relacionados ao que a gente vai fazer no tratamento. Isso aí vai nos ajudar a nortear a nossa abordagem. Se ele já tentou antes parar de fumar, se ele já fez tratamento anterior, se ele teve recaída nessas tentativas aí e se ele tem, quando para de fumar, sintomas de abstinência. Isso tudo é importante para a nossa abordagem terapêutica. E aí, quando a gente vai fazer a abordagem, a gente tem que dar um jeito de estratificar a gravidade desse tabagismo para ele. Como é que a gente estratifica? Através de 6 perguntinhas básicas, que é o famoso teste de Fagerstrom, em que com essas 6 perguntinhas você vai pontuar a resposta dele e vai determinar a gravidade. Então, quanto tempo após acordar fuma o primeiro cigarro? Tem esses tempos aqui, obviamente que quanto maior o tempo que ele tem para começar a fumar, melhor para ele. Então, óbvio que aí a pontuação vai de 3, 2, 1, 0 de cima para baixo.
Acha difícil deixar de fumar em lugares onde é proibido? Sim ou não? Ele acha difícil deixar de fumar, mesmo onde é proibido, que ele sabe que é proibido e mesmo assim ele quer fumar? Se ele acha difícil, um ponto para ele, porque é mais grave do que ele não. Eu sei que é proibido, eu não fumo. Ele tem mais controle sobre si. Qual cigarro que mais sofreria em deixar? O primeiro da manhã ou qualquer um? O primeiro da manhã é simples. Se ele sofre mais em não em deixar o primeiro cigarro da manhã, significa que se ele parar de fumar o cigarro da manhã, ele passa o dia liso. Mas qualquer um é a resposta que significa que independe do horário, ele vai sentir a compulsão pelo cigarro. Então, óbvio que qualquer um é muito mais grave do que o primeiro da manhã. 1 para baixo, 0 para cima. Quantos cigarros fuma por dia? Aí é óbvio, aí é um número muito óbvio de se entender. Quanto mais cigarros se fuma por dia, maior é a pontuação, então vai de 0 a 3, de baixo para cima. Fuma mais durante as primeiras horas do dia? Sim ou não? Nas primeiras horas do dia significa que o dia já começa intenso, então ele meio que esgota a carga tabágica quase ali no começo do dia. É pior, ou melhor, é pior se ele distribui ao longo do dia, porque se ele para nas primeiras horas do dia e não fuma, acabou, o resto do dia está de boa. Mas se ele continua fumando o resto do dia, é um problema. Fuma mesmo estando tão doente que precise ficar acamado? Então, óbvio que sim, é a resposta mais grave. Então, quando você analisa todo esse teste e faz a pontuação dele, você consegue estratificar se o grau de dependência é muito baixo, baixo, médio, elevado ou muito elevado. Isso vai nos determinar qual vai ser a nossa abordagem terapêutica. E aí, quando eu falo em compulsão, existem duas coisas que acontecem quando o paciente fica sem fumar. Existem as fissuras e existem a síndrome de abstinência. Qual é a diferença? A abstinência ela é relacionada aos primeiros dias, semanas em que ele para de fumar. E se ele consegue vencer a síndrome da abstinência, pronto. Ele já não tem mais sintomas de abstinência, ou seja, a falta da nicotina repercute no sistema nervoso dele. Então é pouco tempo. Já a fissura não. A fissura é quando ele tem aquele desejo compulsivo que ele não consegue ficar sem. E isso leva a ele ter uma descarga também adrenérgica importante. Isso, pessoal, isso às vezes dura anos. Isso já não é mais relacionado à abstinência, isso é relacionado à compulsão mesmo, tá certo? Então, pelo tempo, a fissura dura anos, mas a abstinência vai até cerca de 1 mês. Mais que isso, a gente teria, né, que classificar como fissura. E quais seriam as intervenções que a gente poderia fazer, né? Primeiro, na conversa, você vai mostrar para ele o benefício dele parar de fumar. E o primeiro benefício mais óbvio é o financeiro. Você vai mostrar para ele o quanto de dinheiro que ele gasta com cigarro, que ele poderia estar gastando com outras coisas. Ou até mesmo juntando, investindo, gastando na poupança, fazendo o que for. Ele poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas com o dinheiro do que aplicando no cigarro, né? Você, quando for abordar ele, que ele tiver o interesse em parar, estipula uma data simbólica, que é a data que você diz, nesta data em diante você vai parar de fumar. Até lá você vai fumando. Mas quando chegar nesse dia, você para de fumar. E o ideal é que essa data não seja mais que 2 semanas. Porque tem que ser pouco tempo para que ele comece a se preparar. Se você dá muito tempo para ele, ele vai ficar fumando a rodo, sem se preocupar com a data, vai até esquecer a data. Então, até 2 semanas, você marca um dia, que é o dia que ele vai oficialmente parar de fumar. E, nesse começo, você tem que se preocupar com as recaídas. Existem várias estratégias. Mascar chiclete, chupar uma bala, correr, fazer exercício físico, beber uma água gelada, né? Respirar fundo, ouvir uma música. Existem várias estratégias que você pode fazer quando você tiver com um desejo intenso, né, de fumar. Você recomendar para ele, faça isso, faça aquilo, para que ele tente fugir dessas recaídas, né? Lembrar de quebrar os condicionamentos. Tem muito paciente que gosta de fumar e beber café, ou beber café leva ele a querer fumar. Coisas do tipo, eu gosto de tomar minha cachaça e quando eu bebo a cachaça me dá vontade de fumar. Você tenta quebrar isso dele. Ou ele diminui esses elementos que vão provocar o desejo, ou ele tenta dissociar de alguma maneira, substituindo por outra coisa, enfim. Tá certo? E aí a intervenção farmacológica, né, as medicações usadas para parar de fumar, elas só entram quando o Fagerstrom é de 5 ou mais na pontuação. Pelo menos isso é o que a diretriz traz. Só que a diretriz também comenta que, na prática, você aplica o tratamento farmacológico em qualquer paciente que você veja que ele demanda uma atenção especial para parar de fumar. E aí, quais são os recursos farmacológicos?
Primeiro deles, mais óbvio de todos, é a reposição de nicotina. A reposição de nicotina que é através de adesivo, de goma ou de pastilha. A bupropiona e a vareniclina, que a gente vai falar que são agentes do sistema nervoso central que conseguem tentar inibir o desejo e a compulsão para querer fumar. Quando a gente fala em reposição de nicotina, a nicotina, quando você faz a reposição, você reduz a abstinência, reduz fissura, e aí o ideal é que você comece no dia em que ele marcou de parar de fumar. No dia que ele para de... vai ser daqui a 2 semanas, na quinta-feira daqui a 2 semanas. A partir daquele dia ele vai começar a tomar, vai começar a fazer reposição de nicotina. Qual vai ser a abordagem? Você vai escolher de acordo com as características que a gente vai falar já já. E aí lembrando que a nicotina, a reposição, ela é contraindicada se o paciente teve infarto, teve AVC recente, se ele tem algum tipo de angina estável ou ele tem alguma arritmia, você vai ponderar caso a caso. Porque a nicotina aumenta o risco cardiovascular. Então não é ficar repondo o resto da vida a nicotina que não vai ajudar. Tá certo? Isso é só no começo para você diminuir as fissuras e a abstinência. E aí, quando falamos dos tipos, o primeiro deles é o adesivo, que tem de 7, 14 e 21 miligramas, que você aplica geralmente pela manhã em áreas que não tenham pego de preferência, né? O ideal é que você, sempre que tirar para botar outra, você mude a área de absorção, para você não diminuir a eficácia, tá certo? E lembrar que o adesivo geralmente tem a validade de um dia, então você bota pela manhã e só troca no outro dia de manhã. E aí, a quantidade de vezes, o tempo de uso depende da dose. 14 e 21 miligramas por 4 semanas, 7 miligramas por 2 semanas é o indicado. Quando a gente fala em pastilhas ou balas, aí tem de 2 ou de 4 miligramas, né? Quando a gente fala em chiclete, por exemplo, é indicado que você use 8 a 12 gomas por dia, né? Aí que ele vai mascar esse chiclete até ele sentir um sabor característico ou sentir um formigamento na língua. Naquele momento, ele vai colocar, né, o chiclete entre a gengiva e a bochecha e deixar ali por uns 20 minutinhos. Depois ele joga fora, tá certo? O ideal é que ele masse chiclete a cada 1 a 2 horas, né, ou pastilha que ele chupe a cada 1 a 2 horas com o mesmo efeito. Lembrando que os chicletes, o máximo é 24 unidades no dia e a pastilha máximo de 15 unidades por dia, tá certo? Com relação aos medicamentos, tem a bupropiona, que é 150 miligramas, que você pode utilizar até para poder diminuir a fissura, principalmente, mas também diminuir a abstinência. Ele bloqueia a recaptação de neurotransmissores como noradrenalina, dopamina, serotonina, vários outros neurotransmissores que vão lhe ajudar a manter uma maior saciedade e diminuir a dependência da nicotina fazer a liberação deles. Entendeu mais ou menos qual é o funcionamento? E aí, com isso, você vai fazer o uso de doses cada vez mais crescentes. O ideal que as diretrizes trazem é que você comece 1 semana antes da data que você marcou para abandonar o cigarro. E aí, a dose é 1 comprimido via oral 1 vez ao dia nos 3 primeiros dias, depois 1 comprimido via oral 2 vezes ao dia a partir do 4º dia. Lembrando que pacientes com transtornos alimentares como bulimia, anorexia e convulsões, né, estão contraindicados de estarem usando a bupropiona, porque pode impactar no seu tratamento ou piorar o quadro clínico deles, tá certo? E a vareniclina já é mais recente, ela foi um medicamento criado específico para abordagem do tabagismo, ao contrário da bupropiona, que tem aplicações em outros transtornos mentais. E aí, a vareniclina tem disponível de 0,5 e de 1 miligrama, também é um agonista parcial do receptor nicotínico e também é indicado usar doses crescentes, em que você começa, né, basicamente com 0 miligrama via oral 1 vez ao dia, do primeiro ao 3º dia, que depois você evolui, né, a dose para 0,5 de 12 em 12 e depois 1 miligrama de 12 em 12, primeiro ao 3º dia, 4º ao 6º, a partir do 8º dia. Lembrando que o tratamento total com eles são 12 semanas apenas, tá certo? Não passe mais que isso, tem situações muito específicas que você pode até passar, ou que você use menos, mas, via de regra, esse é o teto para você usar a vareniclina, tá certo? Lembrando que pacientes com doença renal grave está contraindicado o seu uso. Então, você pode usar também 1 semana antes da data de abandono, esses remédios ajudam a diminuir os sintomas de fissura e de abstinência. Esse é o objetivo, tá certo? Então é isso, galera. Basicamente a abordagem para o tabagismo era essa, né? Que principalmente é o que vinha preconizando pelas diretrizes brasileiras da Sociedade Brasileira de Diabetes. E aí agora a gente pode começar a falar um pouquinho da abordagem terapêutica,
em que primeiro a gente vai falar da diabetes tipo 1 e depois a gente vai falar da diabetes tipo 2, diabetes gestacional e das complicações. Tá certo, galera? Um grande abraço.